Pílulas Azuis, a 91ª HQ que eu estou lendo para esse meu projeto de ler uma HQ por dia durante 2019 inteiro e tá trazendo vídeos aqui para comentando as minhas impressões. Essa aqui é uma daquelas HQs autobiográficas, uma típica HQ autobiográfica, eu diria, e que está bem situada no gênero. A proposta dela é contando uma parte da vida do autor, o Frederick Peters, que é um quadrinista suíço que eu não conhecia, mas que eu fui estar lendo agora nessa obra aqui publicada pela editora Nemo. E o lance do Pílulas Azul é porque é uma história sobre AIDS. Ou melhor, não é necessariamente apenas sobre AIDS, mas do relacionamento do autor com a mulher que veio ser esposa dele, ou companheira dele, não sei se eles chegaram a se casar, que era portadora do vírus HIV, e também que ela já tinha um filho pequeno, que é o enteado dele, que ele também nasceu contaminado com vírus e é portador do vírus HIV desde criancinha. O autor vai falando sobre as dificuldades de se viver com uma pessoa portadora do vírus e todas as meio que paranoias e medos que passam pelo casal, as dificuldades que ele enfrenta, a rotina de estar indo em médico, de fazer exames, de estar se preocupando sempre com saúde e de todos uns pequenos rituais que eles precisam fazer para ter uma vida sexual e conjugal saudável. Isso além de abordar a questão de uma criança portadora do vírus, que está lá com o vírus desde o nascimento, e como é exatamente de certa forma, ser o chefe dessa família em que existem essas condições especiais e que traziam medos e dificuldades, principalmente na época em que a obra foi escrita, que foi, se não me engano, foi mais ou menos na metade da década de 90. E é uma HQ que eu achei ela muito boa, e assim, a maioria das HQs desse gênero, na verdade, que chegam aqui no Brasil, eu creio que todas que eu li eu achei muito boas. E é sempre muito bom estar vendo essa visão de uma pessoa real sobre dificuldades que ela enfrentou, sobre problemas tanto que essa pessoa passou, quanto pessoas próximas passaram, e está abordando todas as questões sociais e médicas e econômicas envolvendo essa vida que a pessoa foi passando. E é uma HQ que eu achei ela tem um quê de bonito, porque ela trata do relacionamento do autor com a mulher dele, de como eles se conheceram, de como eles vieram a começar a se engajar, de como foi o momento em que ela contou para ele sobre essa questão do HIV, o primeiro contato que ele teve com o filho pequeno dela. E existe um componente, digamos, de o autor querer passar o amor que ele sente por essas pessoas. Mas, por outro lado, é uma HQ que busca contar um pouco das dificuldades que essas pessoas passam, que ele e a família dele passaram, e como essas coisas foram sendo enfrentadas e, aos poucos, esses medos foram amenizando e fizeram parte da rotina cotidiana desse casal. É claro que existe aí também uma busca por tentar minimizar o preconceito ao expor essas questões, que são questões que acho que todo mundo, mesmo hoje em que não se fala mais da AIDS como falava 30 anos atrás, é uma doença em volta de bastante preconceito, de bastante, entre aspas, misticismo, de aquele desconhecimento que se torna um misticismo por as coisas vão sendo aumentadas, as coisas vão sendo transmitidas a partir de rumores, e tem toda uma questão de como a sociedade absorve essa questão de ser uma doença complicada, uma doença contagiosa e uma doença que envolve algo que é sempre, de certa forma, um tabu em muitas sociedades. Não é exatamente um tabu, mas muitas vezes é difícil falar sobre sexo, principalmente hoje em dia num Brasil em que se tem toda uma luta para tirar a educação sexual das escolas, educação sexual essa que serve também para estar explicando sobre todas essas questões das doenças sexualmente transmissíveis e de buscar também minimizar o preconceito que as pessoas portadoras desses vírus podem sofrer. Então essa é uma daqui que eu acho muito importante para o Brasil hoje,
apesar de não se tratar da realidade do Brasil, e de uma realidade com muito mais, talvez, facilidades do que é, é no Brasil atualmente, que, na verdade, que era no Brasil no passado. Eu não sei direito dizer como é a condição de portadores do HIV no Brasil atualmente, mas certamente a disponibilidade de médicos e de medicamentos que o personagem tem aqui na década de 90, imagino que na Suíça, imagino que é completamente diferente que o Brasil tinha aqui na mesma época, mas ainda assim é uma forma de estar mostrando e amenizar o preconceito em relação a isso, de mostrar como é a realidade do HIV, desmistificar alguns equívocos que são recorrentes aí, que as pessoas ficam compartilhando, e de mostrar que é possível uma vida, de certa forma, uma vida saudável, no sentido de, não porque a pessoa não tem uma doença, mas de viver e existir como qualquer outro cidadão que não possui por problemas semelhantes. E é uma obra que eu recomendo para todo mundo que se interessar pelo gênero e que gosta de HQs autobiográficas. Eu acho que é aquele tipo de HQ que não tem exatamente muito o que criticar. O que você vai criticar sobre a vida que a pessoa está passando, que tá mostrando, expondo uma faceta da vida dele, de pessoas que ele ama e que teve apoio dessas pessoas para escrever problemas que elas passaram. Eu não sei exatamente como criticar um tipo de obra assim, a não ser que seja algo com uma narrativa muito mal estruturado, que não é o caso de Pílulas Azul. Então, é uma obra que não posso deixar de recomendar e que eu acho que uma coisa muito interessante, que foi um acréscimo que o autor fez bastante tempo depois de ter lançado a obra, foi um epílogo com a, a perspectiva de tanto da filha dele, que ele tem com a mulher com a esposa dele mais tarde, que nasce sem ser portadora do vírus HIV, porque a mãe dela conseguiu controlar o vírus, então ele fez o parto por cesárea, e teve toda uma questão de cuidados que foram descobertos ao longo do tempo, pesquisas de como fazer com que as crianças não nasçam portadoras do vírus. Também tem uma entrevista com o filho dela, agora já adolescente, falando sobre essas questões e como ele veio a passar, como ele veio a superar. E é bastante interessante porque tanto o autor quanto a mãe dele não sabiam se a criança ia sobreviver. Na época, uma criança com HIV talvez era uma questão muito mais complicada do que talvez seja hoje em dia. E hoje em dia ainda assim é uma questão complexa, mas em relação a medicamentos, a tratamentos, a forma de encarar a coisa, na época em que essa criança nasceu, a mãe dele ficava com medo de não saber até quando teria o filho, de achar que o prazo de vida dele era limitado, quando na verdade, conforme o tempo foi passando, as pessoas e a evolução dos tratamentos fizeram com que a vida das pessoas fosse muito mais, como eu disse, é, normal. Talvez não seja uma palavra boa, mas aqui falando no calor do momento, é a palavra que imediatamente me veio, apesar de ser uma palavra um tanto preconceituosa. E também o parecer sobre a esposa do autor, falando sobre todas as questões que passou com o filho dele, sobre a questão da escrita da HQ, das diferenças de como era antes e como é agora, e que eu achei realmente um fechamento muito bom para a obra. Então fica aí minha recomendação. Quem chegou até aqui, espero que tenha gostado desse meu vídeo. E no dia seguinte eu estarei retornando à leitura de Vagabond, trazendo aí o vídeo de Vagabond 15. Espero que não tenha falado nenhuma besteira, ou pelo menos espero que não tenha falado nenhum erro grotesco enquanto estou falando aqui sobre essa obra que lida com temas complicados, que ficam sempre imersos em bastante desconhecimento. Mas eu espero ter conseguido recomendar a obra, falar minhas impressões sobre ela, sem ter falado nenhuma besteira sobre toda essa questão envolvendo a AIDS, e espero que se eu tiver errado no meu tom, na forma como ou nas minhas palavras em algum momento, eu peço desculpas antecipadas eu é, e basicamente isso. Mas espero que eu tenha feito tudo certinho para recomendar essa HQ que gostei bastante. E eu vou ficando por aqui mesmo, e até a próxima.